Vamos agora trazer um bate-papo gostoso aí entre o Thiago Magro, diretor de vendas para a América do Sul e América Latina da Zscaler, e o vice-presidente da ZUP, Gilmar Esteves. O bate-papo vai girar em torno do tema o impacto Zero Trust na experiência, segurança e simplificação. Bem-vindo mais uma vez, Thiago, e muito bem-vindo também a você, Gilmar Esteves. É com vocês. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Thiago Magro, sou o diretor de vendas da Zscaler aqui no Brasil. A gente está hoje aqui com o Gilmar Esteves da ZUP. O Gilmar tem uma sólida carreira na área de cibersegurança. Hoje ele é o VP de engenharia dentro da ZUP. Gilmar, um prazer estar contigo aqui, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Magro. Prazer estar com vocês. Bom dia, pessoal. Bom dia, vamos lá. Para começar esse papo, Gilmar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre Dev Experience e Zero Trust. Então, eu acho importante porque essa discussão ela tem muito buzzword, mas tem muito pouca prática, né? A gente não tem ouvido muito as empresas que estão realmente entrando nesse cenário compartilhando um pouco de case. Por isso que eu acho que a discussão aqui ela é bem válida. Então, eu gostaria de ouvir o que significa primeiro para vocês esse tema, né, de Dev Experience e como é que isso surgiu dentro da ZUP. Tá bom? Dev Experience, para mim, pelo menos na minha opinião, eu comecei a entender e buscar por volta ali de 2015, 2016. Os meus primeiros contatos foram no Google. Eles tinham uma boa área de Dev Experience. E como que a gente conseguia traduzir isso para a nossa realidade tupiniquim? Acho que esse é o primeiro grande problema. Depois, eu comecei a tentar implementar Dev Experience de alguma forma com a adoção de cloud, porque quando você vai para a adoção de cloud, você sai da esfera normal de arquitetura que você tinha durante muitos e muitos anos nas companhias. E quando a gente vai para o momento cloud, de fato, você dá muito potencial para os times de desenvolvimento e os outros times de infraestrutura, segurança e tudo mais, eles não tinham as mesmas capacidades para conseguir administrar o ambiente que aquele time de desenvolvimento estava colocando à prova. E, infelizmente, eu capotei, eu errei muito tempo. Em 2019, acho que foi o ano que eu comecei a acertar a mão nesse assunto. E que aí nós começamos a pesquisar de fato, tentar construir algumas coisas e até ter um arcabouço mais interessante. Mas Dev Experience, de fato, é você colocar a experiência do desenvolvedor no primeiro lugar. No meu ponto de vista, não deixando a segurança como um segundo ponto, mas colocando no mesmo pé de igualdade e você fazer as pessoas conseguirem produzir o máximo, elas terem a melhor experiência possível, principalmente voltada à produtividade dentro do trabalho. Show. Legal. Eu acho que isso já casa com a próxima pergunta que eu tenho, que é quais foram as principais barreiras que vocês tiveram dentro de casa para sair do modelo de segurança, né, um modelo de arquitetura legado e adotar essa parte do Zero Trust, né, com toda essa inovação que estava acontecendo. Tá. Vou falar um pouco de história, né? Tá. Então, quando a gente pega o background da maioria dos profissionais de segurança, nenhum deles veio de desenvolvimento. A maioria são profissionais legados de infraestrutura. E aí, estou longe aqui de julgar se isso é bom ou é ruim. Mas acho que vem muito da tua capacidade de você conseguir dialogar com outras áreas. Segurança hoje em dia tem um nicho mais forte de application security, de algumas outras áreas que, de fato, influenciam e ajudam os desenvolvedores a trabalharem melhor. Quando eu comecei, o maior desafio era a cultura. Depois da cultura, do conhecimento técnico do time de fato, de conseguir entender como as aplicações funcionavam, que elas não funcionavam mais do modelo tradicional, onde eu tinha um servidor, eu tinha um switch, eu tinha uma CL naquele switch, eu tinha um firewall, e aí de repente eu tinha um AF, e eu comprava uma caixa de DDoS, eram caixas em cima de caixas, e eu tinha um hack. Hoje não é mais concebível isso, principalmente em startups e tudo mais. Você vai ali, dá 2 cliques numa cloud pública e você consegue habilitar toda essa gama de serviços de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil. Obviamente, você também, eventualmente, você consegue aumentar também sua superfície de ataque. E acho que os times de segurança eles não estavam preparados para conseguir administrar dessa forma e como a nuvem se comporta de um modo geral. Não, legal. Eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que, talvez, né, segurança e redes, a gente percebe que
elas não acompanharam a onda de inovação, né, de microserviços e multi-cloud que aconteceu, né? Essa transformação toda muito rápida, né? Assim, se você pensar a adoção de cloud, cresceu exponencialmente nos últimos anos e acho que vai de encontro com o que você comentou. Talvez os profissionais dessa área, e eu acho que mesmo as ferramentas, né, que a gente tinha de segurança ali, Sim. era muito difícil de você encaixar aquela estrutura dentro de um modelo totalmente novo que acontecia dentro da empresa e muitas vezes, é engraçado, você percebia até áreas usando cartão de crédito corporativo para comprar cloud e não passava pelo compliance, né? Eu acho que você deve ter Exato. vivido um pouco disso, mas conta um pouquinho como é que você vê isso também. Então, as ferramentas, elas demoraram. Hoje, eu acho que é bem menos, tá? Esse sentimento ele é bem menor. Mas ao longo dos anos, quando a capacidade, né? As capacidades que a gente dava na mão do desenvolvedor eram muito diferentes das capacidades que a gente dava na mão dos times de segurança e rede. E as tecnologias que os times de segurança e rede estavam acostumados a operar, elas não eram híbridas. Elas não suportavam um ambiente on-premise e um ambiente de cloud. Ou seja, você, às vezes tinha que duplicar o time, um time para administrar um on-premise e um time de cloud. E as empresas começaram a utilizar um time de cloud separado. Depois eles começaram a criar um time de cloud security separado. E na verdade não, na verdade a gente deveria evoluir todo o environment de on-premise para cloud. E você, logicamente, você não ir mais usando on-premise e usando mais cloud, e aqueles times irem aperfeiçoando as técnicas e as tecnologias e os parceiros para o ambiente de fato. Mas isso eu acho que aconteceu, Magro, com muito mais empenho agora no período de pandemia. Porque no Uhum. período de pandemia, de fato, você mandar um colaborador para um ambiente on-premise, você mandar um colaborador para um data center, não era algo seguro. E as pessoas viram também a cloud como uma oportunidade de facilitar esses ambientes e resolver esses problemas. Sim. O que eu vi, não sei se você passou por essa experiência também, quando a cloud ela surge com bastante força, as empresas acabam criando esse time de cloud que ele não fica dentro de nenhuma outra estrutura, né, dentro da empresa. Ele é um time apartado que ele consegue desenvolver, mas pensando em empresa grande, nenhum time de cloud consegue ser 100% isolado. Ele acaba dependendo de um legado, né? E aí é onde a gente enxerga essa fragilidade, vamos dizer assim, de você colocar toda uma operação cloud, mas dependendo de um ambiente que está ali dentro de casa. Exato. E aí a gente volta no problema dos ambientes híbridos, que de fato você deveria criar workloads híbridos e ir migrando aos poucos todas as suas soluções para cloud. E hoje, na minha opinião, é a melhor estratégia. Obviamente depende de cada negócio. Sei que existem algumas tecnologias, por exemplo, a nível de cartão de crédito, algumas coisas que não existem em cloud ainda, até porque são muito específicas de operadores e bandeiras e tudo Uhum. mais. Você precisa de um ambiente on-premise, mas a maior parte dos seus workloads eles têm condições de rodar em cloud de fato. E aí você Sim, tem acho. uma redução de custo, você tem um aumento de experiência. Uhum. E se você tiver um time bem encaixado, tanto de segurança quanto de arquitetura, se é que a gente pode falar assim, ou de infraestrutura, ou de cloud, o nome pode se confundir dependendo Uhum. da nomenclatura, você consegue de fato construir um chassi para que outras pessoas consigam trabalhar ali e de fato dar a melhor experiência para que eles trabalhem e entreguem da melhor maneira. E aí você consegue colocar tanto arcabouços de trackability, arcabouços de observability, de monitoramento do usuário, do pacote que entra até o pacote que vai ser deployado e ele já deployado em produção. Você consegue fazer esteiras bem robustas em relação a Uhum. isso. E eu acho muito mais simples do que quando era num premise onde você tinha que dar suporte no sistema da esteira, você dava suporte na esteira, você dava suporte nos componentes que eram agarrados na esteira, eram plugados na esteira. Eu acho que hoje as coisas são bem mais simples. Para o usuário final, talvez para a galera que administre não seja tanto, não tenha mudado, mas para o dev lá da ponta, para o cara que coloca o código em produção, hoje a vida é bem mais tranquila. Não, acho que é isso mesmo. Você percebe que o dev sofreu um pouco no começo, né? Porque ele não tinha, ele tem mais acesso, acho que ele tem um acesso mais rápido à inovação, ao que está acontecendo, mas aí ele Uhum. vê que dentro de casa ele ainda não conseguia ter essa vazão, né? Não conseguiu dar vazão para toda a inovação. Mas aí teve esse processo de maturidade aqui dos times e a gente percebe que isso tá mudando. E como está hoje para vocês essa parte do Zero Trust, né? O que vocês já estão vendo de diferença do que era legado para esse mundo novo? Então, a pandemia acabou que não nos afetou tanto em relação. A gente já tinha começado o projeto
lá em 2019, a primeira versão. O usuário, independente de onde ele estiver, ele liga o computador, ele já cai dentro de uma VPN, e essa VPN acaba que tudo que passa por ali a gente consegue monitorar de alguma forma, consegue interpretar. E hoje a gente já está no momento, fase 2 do Zero Trust, onde a gente dá acesso específico para o usuário dentro da infraestrutura que ele precisa, sem precisar, de fato, ele conectar numa VPN. Então, o computador dele é conectado numa nuvem direto, e nós conseguimos, através de grupos de serviço e segmentos, dar acesso direto à infraestrutura que aquele grupo, que aquele time trabalha no dia a dia. Legal. É uma mudança de paradigma, né? Da forma de fazer as coisas bem diferente, né? Você Sim, começa a trabalhar com política, então eu sei quem é, eu sei o que ele acessa e eu defino o que ele acessa. E para quem está exato. acessando é uma experiência legal porque ele não tem mais que passar por Não várias tem mais camadas, né? fricção, né? Ele ligou o computador, ele consegue dar um ping, ele consegue acessar os recursos, ele faz tudo de uma maneira bem natural. Acho que pontos importantes que o Zero Trust traz é, por exemplo, segurança em redes não confiáveis. Aeroporto, shopping, por aí vai, que antes a gente tinha que ter um baita controle, uma lista de recomendações. Obviamente, hoje a gente ainda não recomenda, mas a gente sabe que emergências existem, e isso para a gente hoje já não é mais um problema. Acho que a fase 3 do Zero Trust, ela entra não na solução do Zero Trust, mas ela entra muito em autenticação, aonde você começa de fato a implementar o passwordless, ou o comportamento do usuário, como que você faz o trackability do dispositivo móvel do segundo fator de autenticação, com a autenticação dele de fato na máquina, e o BioD, que são os próximos pontos que eu acho que a gente deveria visar ali no Zero Trust. Não, legal. O E você, projeto como um todo, obviamente, né? uhum. E você acha que, olhando agora também para dentro de casa, você acha que o Zero Trust ele consegue marcar uma nova onda de aceleração para vocês do ponto de vista do time que gerencia essa estrutura, né? Aquele time que sofreu no começo para se adaptar? Você acredita também que o Zero Trust vai impactar essa galera para que eles consigam agora caminhar junto com os devs, todo mundo inovando, né? E não sendo mais o time que fala não, né? Geralmente o time de segurança era o time que Sim. falava não. Eu acho que o Zero Trust ele tem potencial para isso, para, cara, vamos trabalhar em conjunto, a gente inova, vocês inovam, todo mundo inova. Acho que hoje acontece. É uma realidade, pelo menos nos nossos times, é uma realidade essa colaboração. O Zero Trust certamente nos proporcionou uma aceleração, uma redução de carga, eventualmente uma redução de agentes, uma redução de controles ali que eram claros para o usuário, que hoje são transparentes. Eu acho que o principal ponto de diferencial é a transparência do que as coisas acontecem dentro do Zero Trust, ou seja, tudo é permitido, mas tudo é monitorado. E nós que damos ali o nível de permissão de fato e conseguimos bloquear 100% ou não bloquear nada. Então, depende da política da empresa, depende do momento ou do time, de uma série de coisas. E o outro ponto que eu acho que é primordial é a facilidade que o usuário, seja ele do administrativo, financeiro ou desenvolvedor, a gente consegue gerenciar eles numa linha só, como se fosse todo um parque único. E, apesar de terem segregações de grupo ou de políticas e tudo mais, você consegue gerenciar e ver a saúde de todo mundo, você consegue ter regras para todo mundo de uma maneira flat, você não tem mais aquelas distribuições malucas que a gente precisava fazer, até mesmo de tecnologia. Eu tenho uma tecnologia específica para os desenvolvedores, eu tenho uma tecnologia específica para o administrativo financeiro. Agora não, a gente tem um padrão só para todo mundo. Um outro ponto, já, desculpa me alongar um pouco Não, na manda. resposta, é a parte da gente dar a possibilidade do cara ter Linux, Windows e Mac. E aí, Linux, para mim, eu acho que a nível de desenvolvimento, quando a gente traz pessoas de mercado, a plataforma Unix ainda é muito desejada e pouquíssimo adotada nas áreas corporativas. Então, todo o nosso esforço dentro da ZUP é que as pessoas consigam usar o Linux de maneira segura. E a parte do Zero Trust a gente conseguiu também trazer para dentro do Linux. Com os mesmos controles, né? Porque a gente percebe também o Linux geralmente ele é uma parte apartada, né? Eu tenho controles corporativos para Windows e Mac e o Windows a gente faz um puxado ali, ou alguma coisa manual, né? Então, acho que é importante você cada vez mais colocar dentro da mesma estrutura, né? Faz Estrutura. parte. Exato. Legal. Legal. Para a gente fechar, eu queria também... A Zup ela é uma referência hoje no mercado aqui para a gente de inovação, né? Quando a gente fala de novas tecnologias, eu acho que vocês são os pioneiros, adotam com
com muito mais facilidade. Queria que você contasse também o que vem por aí, né? Quais são os próximos passos da ZUP? Se puder compartilhar para a gente. Tá bom? Temos alguns passos já públicos, então a gente já começou já a preparação e a divulgação de um sistema de identidade que nós vamos lançar. Esse sistema já é usado internamente dentro da ZUP, é o LivePass. Nós já fizemos até algumas apresentações no TDC, em outros eventos, sobre ele. Temos o Horus e todas as plataformas open source, que nós continuamos desenvolvendo e evoluindo para aqueles times que gostariam de começar nesse novo mundo de open source. Então, nós temos soluções desenvolvidas de devs para devs, e não é nem só um slogan, de fato é a realidade. Você consegue ter acesso ao time de desenvolvimento, você consegue trocar informações nos fóruns. Para os próximos passos, a gente tem bastante coisa dessas inovações tentando levar para dentro dos nossos clientes. Então, acho que 2022 é um ponto chave para a nossa transformação digital interna. Acho que a pandemia acabou acelerando vários itens e agora a gente está tentando levar todas essas inovações para dentro dos nossos clientes de fato. Legal. E não podia faltar a pergunta aqui, como vai ficar? 100% remoto, híbrido, 100% físico, o que vocês planejam? Então, devido até a nossa conversa aqui, tudo que a gente conseguiu ver nesse bate-papo, nosso modelo, a gente adotou uma política de liberdade. Então, o usuário pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, ele escolhe no momento da contratação, todo mundo que já era contratado teve a oportunidade também de escolher. O escritório é facultativo para 100% dos times. Nós já temos pessoas na Espanha, Estados Unidos, Portugal, Costa Rica, Uruguai, espalhados aí pelo mundo, e vamos continuar assim. Não é uma expectativa da ZUP voltar 100% para o presencial, de maneira alguma. Muito bom, Gilmar. Meu velho, obrigado pelo papo, agradecer aí a disponibilidade, e estamos aí de olho no que vem por aí. Perfeito, aguardo vocês. Novidades em breve. Valeu. Abraço, pessoal. Obrigado, tchau, velho. Valeu. Olá, ok, muito obrigada por essa apresentação. Tiago Magro, você ainda está aí com a gente? Estou aqui, Graça. Ótimo. Então, vamos colocar o Tiago aí no nosso... Isso aí, Tiago, muito bom aí no meu painel, super painel. Tiago, rapidinho, temos tempo para somente 2 perguntas. A primeira é do Denis Fernandes Gomes, que quer saber qual a ferramenta o Gilmar está utilizando para aplicar o Zero Trust. Legal. A ZUP está utilizando a nossa plataforma da Zscaler, né, que é o nosso... nós chamamos aqui de ZPA, que é o Zscaler Private Access. Ele é uma plataforma muito fácil de ser instalada, ele funciona com base numa máquina virtual dentro da estrutura do cliente, que faz uma conexão de saída para a nuvem da Zscaler, e nós usamos essa conexão para colocar os usuários em contato com as aplicações privadas. Lembrando que a gente nunca coloca esse usuário em contato, nunca colocamos esse usuário na rede corporativa, né? O Zero Trust, na prática, ele tem acesso via política às aplicações do perfil dele. Perfeito. E uma última rapidinho, é da Rosana Coelho. Em tempos de home office, Tiago, com a mudança da rede interna para a nuvem, como cuidar da camada 8, que ela chama da camada usuário, se vocês estão trabalhando nessa frente também? Eu acho que tem uma transformação grande quando a gente fala de mudar a maneira como eu protejo os meus acessos, né? A gente sai de um cenário onde eu tenho uma série de regras, uma série de segregações internas, uma série de redes, e eu passo a usar agora a política, né? Então, nós conectamos com o sistema de identidade da empresa, respeitamos o que eles utilizam, se utilizam o MFA, né? Nós fazemos essa autenticação, e aí você define dentro de casa quais são as aplicações que aquele usuário que pertence a um grupo pode acessar. E mais do que isso, não é só o que ele pode acessar, mas eu também defino qual a postura que ele tem que ter. Então, a gente gosta muito do Bring Your Own Device, né? Você pode usar hoje qualquer aplicação corporativa em qualquer dispositivo, em qualquer rede. Qualquer rede é seguro, qualquer dispositivo é seguro, porque a gente vai aplicar a política ao seu perfil, e esse acesso agora está todo sendo inspecionado pela Zscaler, colocando ele em contato com a aplicação. Excelente, então, Tiago, excelente. Pessoal, mais perguntas para o time da Zscaler, a gente vai separar, vai encaminhar para o Tiago, tenho certeza que ele vai responder, e agora a gente vai dar prosseguimento. Tiago, muitíssimo obrigada, foi ótimo.
vamos para o nosso próximo bloco. Obrigadíssima. Obrigado, É com pessoal. você, Ângelo.